Fala, rapaziada, o Corinthians campeão, comemoração lá, Mateuzinho, partida gigante desse lateral direito, partida gigante do Mateuzinho. Bidon fez a jogada do gol que deu a vitória, só daí já é nota 9 pra lá. Fez a jogada do gol que deu o gol do título. Pra mim um grande nome, sem dúvida alguma, Yuri Alberto. É campeão, caralho! Nós invadimos o Rio de Janeiro, nós calamos o Maracanã, não tem pra ninguém! Exatamente, Galvão, e a jogada do Breno Bidon, jogada de craque. Começou aí. Aí, pega a bola, meteu, o Yuri Alberto inteligente, esperou, não ficou impedido, ele veio no Léo Jardim, aquilo que a gente pediu, sai Léo Jardim, às vezes não precisa sair, às vezes precisa ficar no gol, e aí ele mete a bola, ele passa a bola pro Memphis, e o Memphis faz o segundo gol, golaço do Corinthians. A Corinthians tetracampeão da Copa do Brasil, um ano conturbado pra caramba, cheio de problemas de gestão, e termina com 2 conquistas, superando o maior rival no caminho delas. Um grande ano na história alvinegra, diria até surpreendente, o Corinthians fecha hoje uma temporada com vaga direta na Libertadores. Pois é, galera, e o Corinthians acaba de ser campeão da Copa do Brasil, batendo o Vasco por 2-1, com gols de Yuri Alberto e também o do Memphis Depay. Vamos agora acompanhar juntos o que foi que a mídia falou, a reação, como foi que os comentaristas, os melhores comentaristas reagiram após o título tão sonhado do Corinthians nessa temporada que termina com 2 títulos importantíssimos. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e vamos pro vídeo. Fala, rapaziada, o Corinthians campeão, comemoração lá. Mais uma vez, né, como foi há um tempo atrás aí, o Corinthians ganhou do Vasco também nos pênaltis no Maracanã. E se o Vasco, a gente fica o si pra mim, o si, sabe? Se o Vasco tivesse jogado igual jogou no final, teria sido campeão. Se não jogou, então Corinthians campeão, parabéns ao Corinthians campeão. Uma temporada importante pro Corinthians, foi uma ótima temporada pro Corinthians, porque o Corinthians ele vence o Campeonato Paulista contra o seu maior rival, depois o Corinthians tira o seu maior rival na Copa do Brasil, tira o Cruzeiro também, que era um aspirante ao título da Copa do Brasil, e consegue vencer o Vasco no Maracanã, diante de 70 mil pessoas. Isso não é pra qualquer um, não. Título importante, gigante para o Corinthians. Gigante que volta para Libertadores. Falando um pouquinho de Corinthians, Dorival, Mateuzinho, partida gigante desse lateral direito. Partida gigante do Mateuzinho. Bidon fez a jogada do gol que deu a vitória, só daí já é nota 9 para lá. Fez a jogada do gol que deu o gol do título. Para mim um grande nome, sem dúvida alguma, Yuri Alberto. Que apesar de ter perdido aquele gol, fez um baita golaço e fez a jogada, fez a movimentação melhor. A jogada foi criada pelo Breno Bidon, que deu um passe. Mas como é importante um atacante que não fica parado, um atacante que ataca o espaço. Ele atacou o espaço, ele fez o movimento de quem sabe. Recebeu a bola e deu o passe. Mas sem dúvida nenhuma, um cara decisivo como é o Memphis Depay, super decisivo. Acostumado a vencer, acostumado a vitórias. Foi lá e pum, decidiu o jogo. Corinthians campeão. Agora, se foi um belo gol do Corinthians, como eu falei aqui, um belo gol, um gol de craque, que um cara para dominar a bola daquela... Ele em velocidade, olhando pro alto, ó, em velocidade olhando pro alto. Dominar a bola e dar um toque daquele dali, tirando do Léo Jardim, que é um dos melhores goleiros que nós temos no Brasil, isso é coisa para poucos. O gol do Vasco também foi um belo gol. Foi um belo gol. André Gomes que fez uma jogada top, de velocidade, cortou para o meio, deu um passe para o Nuno ir lá e cabecear e fazer o gol. Um belo gol, também com uma cochilada do setor defensivo do Corinthians. Mas assim, se não cochilar, não tem gol. Faz parte. O importante é que foram 2 belas jogadas. Foram 2 belas jogadas criadas. É isso, pessoal. Vamos ver como é que vai ser esse segundo tempo aí. Vamos que vamos. Fala, meu povo, começando mais um 60 segundos mesa. É campeão, caralho! Nós invadimos o Rio de Janeiro, nós calamos o Maracanã, não tem pra ninguém. É campeão! É campeão! Olha, é festa! Chupa, velho, viado! Chupa, velho! Puta que pariu!
mole nem creme. Precisando a gente se espreme. Campeão, caralho. Campeão. Campeão. Aqui é Corinthians, Corinthians, caralho. Mas vai ter mais, Neto, velho. Valeu, Galvão. Muito obrigado por tudo. Cara, foi uma honra. Fizemos vários jogos. É muito bom. 8 jogos. Rapaz, você reparou que nós fizemos jogo, o Corinthians não perdeu nenhum. Só empatou um. Ele perdeu de 2-1, mas ganhou a classificação. Ah, mas nós não fizemos. Não, eu fiz com o Romulo. Mas com você não perdeu nenhum. Você fez com o Romulo, então azar pra vocês que secaram. A verdade, você é o corintiano. Que é isso, rapaz? Sou nada. Não, que é o Flamenguista corintiano. Não perdemos nenhum e ganhamos o título. Tenho muito carinho pelo Corinthians. Tenho muito carinho. Eles adoram você. Carinho pelo Corinthians. E ano que vem tem mais. Vambora, tamo junto. Tá bom, gente? Obrigado, Paulo. Boa noite, Brasil. Fechamento chegando direto do gramado aqui do Maraca com Denilson Show, Eric Faria, Richarlison, Fala, Dena, Corinthians, tetracampeão da Copa do Brasil. Um ano conturbado pra caramba, cheio de problemas de gestão e termina com 2 conquistas, superando o maior rival no caminho delas. Um grande ano na história alvinegra, diria até surpreendente. O Corinthians fecha hoje uma temporada com vaga direta na Libertadores. É isso. Na paz, meu velho. Graças a Deus, tudo bem, boa noite. Rizek, meu parceiro, fechamento chegando diretamente aqui do palco dessa final da Copa do Brasil. Eric, meu parceiro, Richardson, boa noite. É uma final muito equilibrada, né? Quando passaram, né, as equipes para essa decisão, tanto o Corinthians quanto o Vasco, eu falava do equilíbrio, né? Aposta em quem? Cara, não dá. Tem favorito? Cara, não tem favorito. O primeiro jogo o Vasco joga melhor, fora de casa, lá em São Paulo. O Vasco consegue ter um pouco mais de domínio do jogo. Aqui eu senti um nervosismo no início de partida e que era natural esse nervosismo das duas equipes, mas quando o Corinthians consegue fazer o segundo gol, Mais uma vez. eu acho que o Vasco sentiu esse segundo gol. Só agora na reta final, não sei, o Eric vai opinar, o Richarlison também, só agora na reta final que vai muito mais no desespero, na bola aérea, com o Verratti em campo, todos os atacantes, David e tudo mais, muito mais no desespero do que na organização. O Corinthians foi inteligente porque ele aumenta a estatura do time, tirou praticamente a linha de defesa ali, os laterais, tanto o Bidu quanto... tirou o Bidu, aliás, né, o lateral direito, colocou um lateral esquerdo, colocou um jogador mais alto, o João Pedro também, uma estatura boa ali do lado do André e do Gustavo, então ele acabou aumentando essa estatura, sabendo que a atitude do Vasco seria essa, a bola era dentro da área. Muito bem, Eric Faria, boa noite, meu velho. Qual foi a chave para o Corinthians sair daqui tetracampeão da Copa do Brasil? Bem-vindo ao fechamento. Fala, Rizek, boa noite, Dena, boa noite, Rick, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Cara, foi uma batalha, né? Foi um jogo guerreado pra caramba, mas os 3 gols foram muito bonitos, né? Foram 3 gols em jogadas construídas, né? O gol da vitória, o gol do título, foi um espetáculo, assim. É um dos gols mais bonitos desse ano em termos coletivos, né? A jogada se iniciou com o Bidon, passou pelo Mateuzinho, o Yuri Alberto fez um facão perfeito, cruzou e o Memphis no segundo pau decidiu. Poderia pender para o lado do Vasco, poderia pender para o lado do Corinthians, como aconteceu, mas de fato assim, foi uma grande final, uma final guerreada, e a gente tem um dos heróis para falar, né? O Hugo Souza, herói da semifinal e também da eliminação do Palmeiras para o Corinthians. Vamos ouvir o Hugo Souza. Está na história. E eu só tenho uma pessoa a agradecer, que é Jesus Cristo. Porque se não fosse ele, a gente não estaria aqui. Se não fosse a misericórdia dele, a minha vida não seria dessa forma. Eu não estaria nem aqui. Mas pela misericórdia e graça do Senhor, eu estou aqui podendo escrever meu nome na história do clube mais uma vez. Assim como foi no Paulista, agora a gente encerra o ano com a Copa do Brasil, 2 títulos. Estamos na história. Glória a Deus por isso. Obrigado, Hugo. Luiz? Boa noite, bem-vindo ao fechamento. Acabamos de ouvir o Hugo Souza. O Eric estava descrevendo lances bonitos do Corinthians, jogadas. Acho que um dos segredos também para o Corinthians sair daqui campeão, o Corinthians tem jogadores mais talentosos que o Vasco, né? Isso fez diferença hoje, não? Boa noite, Rizek, Dena, Eric, a todos que nos acompanham.
E quando se fala de final, Rizek, você tem 2 jogos e tem 180 minutos. E, na minha opinião, o Corinthians teve uma estratégia melhor do que a do Vasco para jogar esses 180 minutos. Fez um bom jogo, não conseguiu não tomar o gol lá na Neoquímica Arena, veio aqui para o Maracanã e teve a possibilidade de fazer um jogo muito, muito parelho. E numa das armas que é o Corinthians nesse ano, que é essa transição em velocidade, principalmente para o Yuri Alberto, para Mateuzinho, para Memphis, conseguiu aqui surpreender o sistema defensivo do Vasco em 2 belas jogadas. Futebol é isso, quando você tem 2 possibilidades, e aí você tem essa chance de matar o jogo, e o Corinthians consegue, com aquilo que você falou, com talento, com transição em velocidade, surpreendendo o Vasco, você tem um caminho bem aberto para ser campeão. Foi isso que aconteceu. É um Vasco que lutou? É um Vasco que lutou. É um Vasco que precisava jogar mais aqui? Eu acho que poderia ter jogado mais. Mas a gente vai falar muito sobre esse jogo, mas o Corinthians, nas estratégias, na minha opinião, foi melhor que o Vasco. E por falar em estratégia, Dena, o Dorival hoje se iguala a Felipão como o maior vencedor da história da Copa do Brasil e com uma diferença. Venceu um título por cada clube. Um no São Paulo, um no Palmeiras, um no Corinthians e um no Corinthians. E a Gabriela Ribeiro ouve Breno Bidon, que hoje, aliás, jogou uma barbaridade. Ele já viveu dentro do futebol, é um cara muito experiente, então a gente só tem a agradecer a ele e a todos os companheiros que me ajudam. E sem eles, eu não sou nada e glória a Deus. Tá aí, Breno Bidon. Obrigada, Bidon. Jogou muito, hein, Eric? Dena? Jogou muito, fez um primeiro tempo de muita marcação, de muita aplicação e talvez o lance de maior brilho nessa final foi o drible dele no Barros, que iniciou a jogada do segundo gol, né? Normalmente, quando você tem muitos problemas ao longo de um ano, você tem que olhar para a base, né? E o Dorival sabe fazer isso. Dorival olhou para a base, aproveitou o Guinegão, que foi importantíssimo em umas fases anteriores da Copa do Brasil. Furacão era o grande personagem. Exatamente. Agora sacou esse menino André também, foi um jogador muito voluntarioso nessas partidas mais decisivas. E o Bidon, cara, assim, a jogada do gol é algo para você ver e rever. Assim, o drible que ele dá no Cauã Barros, inicia a jogada, é muito bonito. Isaac, Dena, desculpa. Sim. Só para falar, na sexta-feira a gente estava comentando qual time seria do Corinthians. E eu falei no Seleção, né, que a Mari estava apresentando, que poderia vir qualquer jogador, mas o Dorival não poderia tirar o Breno Bidon desse time. E foi o que aconteceu. É um jogador que encaixou perfeito naquilo que o Dorival quer para esse time do Corinthians quando não tem o Garro. Ele faz várias funções, ele tem leitura de jogo, mesmo sendo um jovem atleta, leitura de jogo absurda, na marcação, para saída de bola, para transição e velocidade, e hoje ele fez isso com maestria. E nessa função, né, Richarlison? Porque quando já aconteceu diversas vezes nessa temporada, de ele deixar o Bidon no campo, no segundo tempo, mas deslocar o Bidon para o lado do campo, o lado direito, aí o Bidon perde um pouco dessa entrega e dessa criatividade. Na ausência do Garro hoje, ele era esse jogador que tinha que fazer isso que o Eric falou. A jogada de destaque que o Eric destacou aqui, sendo redundante, fez a diferença pro gol. Se a gente analisar o segundo gol, o gol do Yuri Alberto, do Memphis Depay, na jogada do Yuri Alberto, na assistência do Yuri Alberto, o Cuesta, se eu não me engano, porque o Robert Renan está na hora do passe, o Cuesta tinha que ter dado um passe e deixaria o Yuri Alberto na... Pois é, galera, e esse foi o vídeo aí, vocês viram a repercussão, vocês viram toda a reação, o Corinthians mereceu demais esse título por tudo que aconteceu, por toda a temporada, galera. O Corinthians foi um time muito forte, já havia conquistado, né, o Campeonato Paulista batendo o Palmeiras, e agora, na Copa do Brasil, consegue conquistar passando por times dificílimos. O próprio Palmeiras, o Corinthians conseguiu eliminar, conseguiu bater o Cruzeiro e conseguiu agora na final também bater o Vasco. Então o Corinthians é muito merecedor desse título. O Corinthians foi um clube muito guerreiro, passou por várias situações, né, de bastidores que todo mundo sabe. Então a gente fica contente de ver, né, o bom futebol vivo, golaço que teve ali, o segundo gol mesmo, com aquela jogadaça do Breno Bidon, galera. E o Yuri Alberto voltando a fazer, a ser importante no Corinthians, fazendo gol na final. Então, com certeza, eu imagino que a torcida fica muito contente, porque é um título que crava, que mostra que o Corinthians nunca adormeceu, né? O Corinthians, nos momentos importantes, ele consegue aparecer. E a gente espera, né? Eu imagino que o torcedor espera que o Corinthians consiga se manter um time vencedor, que agora é classificado para a Libertadores, né, diretamente. O Corinthians vai ter a chance de já ir diretamente para a Libertadores. Isso é muito bom para o próximo ano, né,
pro planejamento, e também vai ter uma Supercopa, né, onde vai enfrentar o Flamengo. Então, é isso aí, galera. Parabéns ao Corinthians. O Corinthians fez uma boa temporada, assim, pelo menos na Copa do Brasil, né? Campeonato Brasileiro não tanto assim, mas conseguiu 2 títulos. Então, com certeza, os seus torcedores estão contentes. Esse foi o vídeo. Agradecemos a vocês e até o próximo. Foi.